Aí amanhã nós vamos ter aula de História Geral, tá bom? Vamos compartilhar a tela. Ô, louco, peraí que tem pessoas querendo entrar, pessoas queridas. Quem entrou agora, quem está entrando agora, por favor, não deixe de preencher a presença. Como eu havia dito no início, tem gente que está assistindo a aula e não está clicando no linkzinho no chat para colocar presença, ou não está colocando um e-mail válido, né? E aí ele não está considerando, tá? Então, por favor, não deixem de colocar um e-mail válido, até para receber o comprovante de que estiveram aqui na aula, tá? Vamos lá. Então, a aula de hoje é a Geografia das Indústrias, caderno 5, aula 18, página 322. 322. Bem, por definição, indústria é o setor da transformação, né? Então, você vai pegar matéria-prima e transformar em produto, né? Isso o homem faz desde a caverna, né? Ele pegava lá um pedaço de pedra, lascava e usava aquilo ali como faca, como, enfim, como ferramenta. Isso é transformar a matéria-prima em produto, né? Em algo útil, né? Na indústria, isso é feito, tá? Só que tem uma diferença, né? A indústria no capitalismo faz com que a matéria-prima vire mercadoria. Isso já é uma mudança significativa, uma mudança importante. Se nós pararmos para pensar, por exemplo, num índio, quando ele fabrica um arco e flecha, um arco e uma flecha para caçar, ele está fazendo apenas um produto, não uma mercadoria. Agora, se ele fabrica um arco e flecha para vender para turista, né, aí ele está fazendo uma mercadoria. Ele está fazendo com que aquele produto que tinha valor de uso, caçar, passe a ter valor de troca, né, moeda, trocar por moeda, né? Então, a indústria ela vai subsistindo, né? Esse modelo que eu coloquei aqui nessa foto, eu coloquei porque achei uma foto bonita, né? Na verdade, isso aqui não é bem uma indústria, é mais uma manufatura, né? A gente pode notar que as máquinas ainda são bastante simples, né? Tá? Podemos notar também que o ambiente aqui não é um ambiente típico de fábrica, é mais um ambiente de oficina, né? Uma oficina doméstica, provavelmente, tá? É que eu achei a foto legal. Bom, vamos lá. Então, transformando matéria-prima em produto ou em mercadoria, se for no capitalismo, né? Olha aqui, se for no capitalismo. Trata-se do setor secundário da economia. Nós vimos que o setor primário é o setor que trata da agricultura, pecuária, caça, coleta, mineração. E o setor secundário é o setor da transformação de natureza em mercadoria, tá? Deixa eu só pegar uns números que eu fui buscar a respeito da indústria. Saiu domingo uma reportagem interessante sobre a indústria brasileira na pandemia e eu queria compartilhar depois esses números com vocês. Bem, então é o setor secundário, também chamado de setor da transformação, né? Transformação, tá bom? É interessante perceber que esse setor da transformação, no caso do Brasil, já teve um papel muito importante, né? Então saiu na Folha de São Paulo de sábado, desculpa, 4 de julho, né? Mostrando uma reportagem, né? Falando sobre as empresas que estão fechando e tal. Inclusive aqui na nossa região, duas empresas importantes fecharam. A Mito Toyo, aqui em Suzano, liberando a Inditibiriçá, que fabricava, né, instrumentos de precisão, fechou, encerrou suas atividades no Brasil, 90 trabalhadores demitidos, e em São Bernardo, uma empresa chamada Costal, de autopeças, inclusive eu apitava jogo nessa empresa aqui, quando tinha campeonato interno lá, ela demitiu 300 funcionários, acabou também, fechou, né? Então são 300 famílias cujos
mantenedores aí estão agora desempregados, tá? Então, fora a Piccadilly, que fechou também, Ramarim, Via Uno, Paquetá, enfim, uma série de empresas calçadistas. E a Folha de São Paulo nos traz um gráfico também que demonstra que em 1986, a indústria representava 27% do PIB brasileiro. Mais de um quarto do PIB brasileiro era indústria. E aí essa participação foi crescendo, decrescendo, né? Foi diminuindo, até que hoje a indústria representa apenas 11%, 2019, né? 11% do PIB brasileiro. Então, 11%. Nós caímos de 27,3% para 11%. É um decréscimo absurdo, né? Se você for pensar na participação do PIB. Tá? E aí o que cresceu foi o agronegócio. Então, claramente, o Brasil está se desindustrializando. Nós estamos passando por um processo tremendo, terrível, de desindustrialização. Tá? Essas empresas que fecharam, elas eram empresas que já estavam em dificuldade com a pandemia, acabaram de ir para o cacete mesmo, ou empresas que estão em reestruturação. Né? Então, provavelmente estão deslocando fábricas para a China, para países outros aí onde os fatores de produção são mais baratos. Daqui a pouco a gente vai falar sobre isso. Isso aí representou, agora esses últimos 2 meses, né, 11,5% de queda no PIB industrial, é a maior queda em 20 anos. Tá? Só para vocês terem uma ideia, 32 mil vagas foram fechadas em março e 196 mil vagas foram fechadas no mês de abril, na indústria, especificamente na indústria. Então, é uma crise sem precedentes que nós estamos enfrentando aqui no nosso país. Né? Bem, coloquei aqui 2 exemplos de indústria, a indústria alimentar e a indústria química. Né? Então, aqui um monte de peixe, né? O pessoal aqui sim já um galpão grande, né? Um sistema meio de linha aqui, com os trabalhadores atuando em linha. Então, provavelmente aqui sim a gente pode chamar de indústria, né? E aqui a indústria química, aquelas plantas enormes, né? Que vão receber a matéria-prima através de tubulação, oleodutos, gasodutos, etc. Tá? Vão fazer a transformação desse produto químico que entra por aqui, dessa matéria-prima, em produtos químicos, né, derivados, como a Ródia faz, como a Euclor, né, Solvay faz aqui pertinho da gente também, o complexo petroquímico ali de Capuava, né, a Recap, né, faz lá em cima, tá certo? Bem, vamos avançar um pouquinho. Aqui está. Aqui, ó, eu coloquei para vocês darem uma olhada as mudanças que aconteceram, né, ao longo do tempo. Vejam, é um acúmulo de mudanças, tá, pessoal? Não é porque surgiu a manufatura que desapareceu o artesanato. Não é porque surgiu a indústria que desapareceu a manufatura. Um vai se acumulando no outro. É que nem o uso de fontes de energia, né? As fontes de energia vão se diversificando, tá? E uma vai se sobrepondo às outras, mas as outras não deixam de ser utilizadas. Lembra sempre daquela frase, né? A idade da pedra não acabou por falta de pedra, né? Da mesma forma, a era do artesanato não acabou por falta de artesão, né? E assim por diante. Né? Nós vamos tendo uma diversificação, uma complexificação e um aumento da escala. Então vejam aqui, ó, é tudo uma questão de escala. No artesanato, né, os produtos são personalizados, o artesão trabalha com suas próprias ferramentas e ele domina todo o processo produtivo. Não há separação entre trabalhador e trabalho. Não há alienação do trabalho. Tá? Por isso que o mercado é menor, a produção é peça a peça, e ele vai chegando aí num preço mais elevado para o seu produto. Porque o produto do artesão é único, né? Ele se vê ali, né? Todo tipo de artesanato, bolo, blusa, trabalho em couro, trabalho em madeira, enfim, tá? Depois, o segundo sistema, isso aqui a humanidade fez a sua história toda, né? Depois, nós chegamos aí, na Idade Moderna,
ao modelo de manufatura, em que há uma divisão do trabalho, mas é uma divisão ainda simples do trabalho, vamos dizer assim. Há uma divisão bastante rudimentar do trabalho. As ferramentas são simples, as máquinas são simples, tá? E não é indústria porque, primeiro, não tem o espaço fábrica, o trabalhador não é deslocado, né? Segundo, não há a proletarização, que o trabalhador ainda é dono, às vezes, de alguma ferramenta, dono da máquina de costura, dono da máquina de solda, ele ainda domina alguns dos instrumentos de produção, tá? E terceiro, não há o assalariamento. Ele recebe por produção e não por horas trabalhadas, tá? Então, por isso, nós temos aqui a manufatura. Já atende um mercado um pouco maior, mas ainda assim não é indústria. A indústria, ela aparece mesmo aqui, né? Século XVIII, Inglaterra, né? A indústria, ela vai aparecer aqui. Nesse caso, nós temos o espaço fábrica, que concentra matéria-prima, concentra máquinas, concentra mão de obra, fonte de energia, tá? Tudo no mesmo local. O trabalhador é controlado, o trabalhador tem um controle, às vezes vertical, sobre ele, embora isso esteja mudando agora, né? Uma nova fase de acumulação capitalista que nós estamos começando a ver, em que o trabalhador está se deslocando, inclusive, em alguns serviços, né? Por conta da pandemia, mas isso depois vai continuar, para o trabalho em home office, né? Que diminui muito os custos de produção dentro da fábrica, tá? A presença constante de máquinas, a produção é em larga escala, e além disso, o trabalhador é totalmente separado do trabalho. É a alienação do trabalho, tá? Até chegar ao ponto em que você já não trabalha mais, um sapateiro já não trabalha mais para fazer bons sapatos. Ele trabalha pelo dinheiro. É diferente. Né? Em que você não sabe nem o que você está fabricando. Eu me lembro de uma fábrica que tinha aqui em Ribeirão Pires, que era Brosol. Brosol, né? Fabricante de autopeças. E ela fabricava carburadores. Né? Antes da injeção eletrônica tinha o carburador. Pois bem, a Brosol empregava muitas mulheres na linha de montagem, né? E, curiosamente, você perguntava para uma mulher ali, uma trabalhadora, o que que ela estava fabricando, o que que era um carburador, para que que ele servia, que peça era aquela que ela estava colocando ali no carburador, ela não sabia, né? Como eu não sei também, tá? Então, esse é um exemplo de alienação mesmo do trabalho, né? Quer dizer, a pessoa está fabricando uma coisa sem saber nem o que que é, né? Sem saber nem do que se trata, tá? Então, é a alienação do trabalho típica da indústria, né? Então, para a gente caracterizar bem aqui a atividade industrial, sobretudo nos dias de hoje, né? Então, primeiro, maquinário, né? Quanto mais máquina, menos mão de obra, tá? E a máquina, lembra, não faz greve, não vai no banheiro, não pede aumento, não reclama, não causa déficit na previdência social, tá? Então, sempre que possível, a gente substitui o trabalho humano pela máquina, né? Claro, preferencialmente nas tarefas insalubres, repetitivas, dar ponto de solda, mexer com material tóxico, né? O trabalhador, principalmente agora, né, na terceira e na quarta revolução industrial, cada dia mais especializado, né? Ele tem formação de engenheiro para trabalhar como tecnólogo e de tecnólogo para trabalhar na linha de montagem, tá? E o que estava lá na linha de montagem, coitado, está ferrado, vai vender cachorro quente, igual meu primo. Então, é isso aí, ó, tá? É cada vez mais especializado, conhecendo estatística, rudimentos de programação, conhecendo o fluxo da empresa, tá? Dentro aí do modelo toyotista de produção. Outra coisa que a gente tem é a diversificação. Embora nós estejamos ainda com a produção em larga escala, ainda não, né? Tenhamos uma produção em larga escala, essa produção é cada vez mais diversificada para atender nichos de mercado. E, como vocês já viram, né, a tendência da quarta revolução industrial, pelo menos vocês puderam ano passado ir lá visitar na FEI, né? Nós vamos ter a era da
customização em massa, né? Você vai fazer o carro pela internet do jeito que você quer. E aí o carro vai chegar lá na porta da sua casa, né? Tá? Então é desse jeito que vai funcionar, né? Mas isso aqui já acontece, né? É só ver a quantidade de sabão em pó que você tem, quantidade de tipos de café, forte, extra forte, mais ou menos forte, fortinho, enfim, fraquinho, né? Você tem todo tipo de café, todo tipo achocolatado, tem um monte de marca, tá? Então, eu estou falando dessas coisas que foi que eu comprei ontem no mercado. Então, nós temos aí a diversificação dos produtos, né? Quase uma customização. Os três grandes tipos de indústria que nós temos são essas aqui, ó. Outra coisa que eu estava lendo é que o Brasil está fechando muita empresa desse tipo aqui, ó, de bens intermediários, de bens de consumo duráveis. Isso não é bom, tá? Isso não é bom. Então vamos começar por aqui, ó. A indústria de base, né, é aquela que pega a matéria-prima no seu estado bruto para começar o processo produtivo, né? Então eu pego ferro, pego, sei lá, petróleo, né, e vou transformar em derivados que serão utilizados pela indústria, pelos outros ramos industriais. A indústria de base, ela tem plantas muito grandes, né, elas são gigantescas, os complexos industriais, por isso eles não se deslocam tanto no espaço geográfico, né? Não dá para você pegar uma siderúrgica, tirar de Volta Redonda e colocar, né, a CSN, tá? Não tem como fazer isso. Não dá para você pegar a refinaria lá de Capoava e colocar em outro lugar. Não é assim, tá? Então, a indústria de base ou indústria pesada são plantas industriais gigantescas, muito investimento inicial e demora no retorno do capital aplicado, tá? Coloquei aqui a indústria siderúrgica como exemplo, poderia colocar também a petroquímica. A indústria de bens intermediários, essa aqui o Brasil é problemático, né? É aquela que fabrica máquinas, ó, bens para criar novos produtos. Então, nem a de base, nem a de bens intermediários é para o mercado consumidor final, tá? São o mercado consumidor final de bens de consumo. Então, aqui, ó, a indústria metal mecânica, né? Então, eu vou fazer máquinas, ferramentas, vou fazer robô, etc., para poder trabalhar nas empresas que vão fabricar coisas para o mercado, para o consumidor final, tá? Então, a metal mecânica, a indústria de maquinária e tal. E, finalmente, a de bens de consumo, que visa o mercado final, né, visa o consumidor final, tá? Coloquei têxtil alimentar, mas são três tipos, tá, pessoal? Ó, indústria de bens de consumo duráveis, por exemplo, a indústria automobilística, quando o produto deve ter uma vida média útil de cerca de 10 anos. Embora hoje, com a obsolescência programada, cada vez mais esse tempo de duração do produto é encurtado. Nós estamos encurtando esse tempo, né, para que as pessoas troquem mais rapidamente de produto, tá? Imagine só o celular, né? Você troca de celular a cada, sei lá, a cada 6 meses, um ano, né? Depois tem a indústria de bens de consumo não duráveis. Não, você não conhece ninguém com celular de 10 anos atrás. Se tiver, pede para ele segurar e vender no museu, né? Bom, a de bens de consumo não duráveis, semiduráveis, desculpa. Quando o produto deve durar 5 anos, é a famosa linha branca, né? Micro-ondas, fogão, geladeira, tá? Um produto que deve durar cerca de 5 anos. E a indústria de bens de consumo não duráveis, quando um produto tem uma curta duração, no máximo um ano, ou quando ele se esgota no seu consumo, ele desaparece após o seu consumo, como a indústria alimentícia, por exemplo, né? Bebeu a Coca-Cola, acabou a Coca-Cola, certo? Acabou, né? Então não durou um ano, né? A indústria têxtil também, você tem lá sua roupa, tal, você vai usando, tem uma certa duração que geralmente é curta, né? Mais curta do que nos outros setores, tá? Então, indústria de base ou indústria pesada, indústria de bens intermediários ou bens tecnológicos e a indústria de bens de consumo, duráveis, semiduráveis e não duráveis, tá? Bom, quanto à evolução, coloquei aqui
as três grandes revoluções industriais que já se consolidaram. Vocês já viram isso, sabem que nós estamos vivendo a quarta, né? Primeira revolução industrial lá no século XVIII, a era do carvão e do ferro. O centro era a Inglaterra, a principal máquina a vapor. E o principal meio de transporte, ferrovias para transporte interno e navio, né, para transporte externo. No século XIX, eu aproximo a empresa do mercado. Tá? Então, aqui, ó, no século XVIII, ela está próxima da fonte de matéria-prima. No século XIX, ela está próxima do mercado. Tá bom? E aí, então, eu vou diversificar as fontes industriais, né? Vou usar petróleo, vou usar eletricidade, vou criar a indústria de eletrodomésticos. O Fordismo, o Taylorismo surgem nessa época aqui. A principal potência industrial é os Estados Unidos, né? Até a Segunda Guerra Mundial. A partir da Segunda Guerra Mundial, nós entramos na terceira Revolução Industrial, em que eu vou me aproximar da mão de obra, porque a mão de obra torna-se o principal fator. Aí eu vou atrás ou de mão de obra muito barata, eu vou para a China, ou eu vou para mão de obra muito especializada, o Vale do Silício, ou São José dos Campos. Né? Então, eu vou instalar a minha empresa onde tem uma mão de obra muito bem formada, quando é uma indústria de alta tecnologia, uma indústria aeroespacial, de informática, biotecnologia, nanotecnologia, química fina, novos materiais. Eu vou procurar centros de excelência para colocar ali a minha empresa e absorver essa mão de obra. E vou fazer com que o centro de pesquisa, a universidade, pesquise para mim. Né? Pesquise produtos, processos que interessam para o meu negócio. Bem, já a mão de obra baratíssima, né? Indústria têxtil, né? Essas indústrias de montar coisas, né? Enfim, que é intensiva em mão de obra, eu desloco para lugares em que a mão de obra é numerosa, qualificada, barata, disciplinada e não tem nenhum direito. Né? A China, tá? Principalmente. Por isso que a China torna-se aí a fábrica do mundo. Tá? Tem certos ramos industriais que eu não modifico de lugar, né, gente? Indústria militar. Os Estados Unidos deslocam sua produção militar para a China. Não dá, né? Ó, está aqui chineses, vocês podem fabricar míssil para a gente, bomba atômica, né? Tanque, não tem como. Essa indústria é estratégica. Também os grandes ramos industriais que são fortes na absorção de tecnologia, né? Como, por exemplo, a informática, etc., que eu acabei de falar. Ou os ramos industriais ligados à transformação, como a gente falou, do minério de ferro, etc., em aço. Esses campos industriais não são deslocados. São deslocados só as fábricas intensivas em mão de obra. Né? Então, é uma nova etapa, aí, a terceira revolução industrial. Aqui, na segunda, é Fordismo, na terceira é Toyotismo, Volvismo, né? São outras formas de produção. Né? Esse box aqui ficou maior, depois eu tenho que acertar. Bom, então, nós temos aí essas três revoluções que aconteceram, e a quarta que está, né, começando a sair do seu estado embrionário, que é a quarta revolução, lembra? Internet das coisas, né? Então, um objeto fala com outro, máquina fabricando máquina, customização em massa. Então, é uma outra etapa, né? A quarta revolução industrial. Quanto à localização das indústrias, dois tipos de localização. Sempre o objetivo é esse aqui, ó, reduzir o custo de produção. Reduzir o custo de produção. Porque, como se diz, o industrial, o comerciante, o empresário, ele não faz o preço da mercadoria, ele faz o custo. Então, quanto mais você conseguir abaixar o seu custo, melhor. Pensar formas criativas de baixar o seu custo, melhorar o seu processo, oferecer produtos cada vez melhores e mais baratos para o seu cliente. Tá? Daí nós temos dois grandes modelos de locação industrial, né, de localização industrial. O primeiro é um modelo concentrador. Então eu coloco a minha empresa onde tenha
matérias-primas, energia, mercado consumidor e mão de obra barata, o Estado me ajude, né, com a isenção de impostos, tá? E eu tenha meios de transporte para deslocar a minha produção, certo? Isso faz com que surjam grandes centros industriais gigantescos lá, Inglaterra, costa leste dos Estados Unidos, a nossa região aqui, região da Grande São Paulo. Só que com o tempo, esse custo de produção aumenta porque os terrenos vão ficando mais caros, né? A pressão dos sindicatos por melhores salários é maior, a legislação ambiental começa a se tornar mais restritiva, eu não posso colocar indústria poluente, né? Que senão vem lá o pessoal atrás de mim, né? Para me multar, etc. Os fiscais. É outra coisa que acontece, né? Essa ideia de que o deslocamento da mercadoria fica mais difícil por causa do trânsito. Imagina uma empresa na Moca, a dificuldade que é para sair o produto de lá do Ipiranga, né? Então, as empresas passam a ter o que nós chamamos de deseconomia de aglomeração. Veja, não é prejuízo, é menos lucro do que ela poderia ter. Aí, para aumentar o lucro, né? Para aumentar o lucro, ela vai para um outro lugar. Aí sim nós temos a dispersão industrial, que é claro, é seletiva, né? Ou nós temos uma realocação industrial, como eu acabei de mostrar para vocês, porque ao mesmo tempo que eu tenho a dispersão das empresas para áreas em que a mão de obra, por exemplo, é mais barata e mais numerosa, eu tenho a concentração de empresas de alta tecnologia em determinados locais, formando os chamados clusters ou tecnopolos. Clusters ou tecnopolos, né? Que são lugares em que eu associo pesquisa de excelência com a indústria. E aí eu tenho a formação aí do Vale do Silício, da região aqui de São José dos Campos do Ita, enfim, é a clusterização da economia. Tá? Bom, aí nós temos o abandono das áreas tradicionais a favor de outras, com condições mais favoráveis do ponto de vista da indústria. E aí nós temos essa situação que a gente tem em Ribeirão Pires, por exemplo. Você anda pela Índio Tibiriçá, você vê aqueles galpões todos fechados. Você vai ali em direção ao centro, perto do Felício Laurito, onde havia uma empresa chamada Constanta, onde os parentes de vocês aí devem ter trabalhado, pai, avô, sei lá. Nós temos agora uma academia de ginástica, né? Então é uma mudança no papel, tá? É a chamada terciarização das cidades. Algumas cidades passam a ser voltadas para o setor terciário, como Ribeirão Pires agora está tentando encontrar seu caminho como instância turística. É um setor terciário da economia. O setor secundário já não é mais para a gente. Tá? Então, os grandes fatores locacionais, ó, proximidade do mercado, das matérias-primas e dos transportes. Ajuda com impostos, ajuda com infraestrutura, né? Internet, água, luz, galpão, estrada. O preço do terreno e a proximidade de mão de obra barata. Isso faz com que, por exemplo, ao invés de eu instalar a minha empresa aqui, no meio da cidade, a cidade vai ser o lugar do consumo. Eu vou instalar minha empresa aqui, ó, né? Aqui tem uma fonte de energia, uma usina, né? Aqui tem outra usina, uma usina hidrelétrica, tá? Tem aqui umas coabzinhas aqui, ó. Aí eu coloco os peões para trabalhar para mim, mais barato, tá? Então é assim que a gente vai acabar atuando, né? Tem aqui a estrada, olha aqui, uma estradona bonita, né? Que traz a minha produção para ser vendida aqui, né? Essa peãozada toda que mora aqui nesse sítiozinho, eu recruto todos eles para trabalhar em meio período para mim. Como eles criam galinha, porco, tem lá a horta deles, eles não vão querer ganhar muito, não vão precisar ganhar cesta básica, porque eles produzem no próprio local de trabalho deles. Aqui umas plantaçãozinhas, né? Tem um porto aqui para receber matéria-prima e mão de obra e mandar a mercadoria embora. Então, eu acabo afastando a minha produção desses centros que encarecem a produção, tá? Sempre lembrando, maior lucratividade possível. Bem, para nós encerrarmos esse nosso encontro, está aqui, ó.
nós temos aí as consequências ambientais e econômicas, naturalmente, consequência ambiental, poluição, né? Dependendo do tipo de indústria, tá? Valorização de uma área e desvalorização de outra. E quanto às consequências econômicas, é claro, né? Aumento da circulação de pessoas e mercadorias, mas também o desemprego tecnológico, também o desemprego estrutural, né? Pessoas que nunca vão arrumar emprego ou que ficam trabalhando um tempo, depois acabam ficando desempregadas. Tá? É isso aí. Nós temos uns exercíciozinhos aí. Esse, esse exercício é de. Não, esse acho que não é de vocês, não, né? Alguém pode olhar aí na apostila se esse é o exercício de vocês? Eu acho que eu pus de outra aula. É que eu não tenho apostila. Bom, deixa eu ver se é. Não, não é de vocês esse aqui, não, né? Então depois a gente faz os exercícios. Depois eu coloco aí os exercícios, tá bom? É isso. Alguma dúvida, pessoal? Alguma pergunta? Algum probleminha? Tranquilo? Bom, então nós temos encontro amanhã de novo, né? E amanhã nós vamos tratar de história, história geral. Vamos falar sobre as ideologias do século XIX, tá bom? Próxima aula aí a gente corrige os exercícios. Tchau, tchau. São